Ao vivo já? Pode falar. Então, vamos lá. Esperar o pessoal se conectar. Alguém já se conectou? Não. Então, Já pode entrar, né? tá bem aí a internet? Funcionando. Tá funcionando? Quando alguém entrar aí, você me diz. Entrei. Tá bem aí a internet? Entrou Martinha, Tamires. Martinha, Jesse, Tamires, a paz, meninas. Entrou Martinha, Tamires. Pastor Zé Roberto, seja bem-vinda, Pastor Zé Roberto. Bem-vindo, Pastor Zé Roberto. Entrou Martinha. Aumenta aí para ouvir. Sejam bem-vindas, Pastor Zé Roberto. Eita glória, poder de Deus, Pastor Zé Roberto. Saudades, Martinha. Meu professor querido, você vai estar aqui no segundo semestre, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Maria Helena também entrou. Não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo nada. Oi, Maria Helena, paz. Amém, Pastor Zé Roberto. Não estou escutando, não. Oi, Maria Helena, paz. Tá atrasado esse teu aí. Tem 10. É, eu preciso que seja daqui, do de Henrique. Olha Jesus aí, ó. Aí, Bianca! Ei, a nossa ministra da tarde acabou de entrar. Oi, Beatriz! Que coisa boa! Conseguiu achar a gente? Seja bem-vinda! É claro que eu não vou ouvir nada, né? Que não tem ninguém falando. Não, é porque só vai falar quando a Bianca entrar. Isso mesmo. Eu tô aqui procurando o áudio. Ela solicitou já? A diretora me induziu É aqui. isso aí, a pessoa Tá testando a gente, ó. Tá testando a gente. o outro vai, aumenta ali. Tá. Mas olha pra... É Tá isso- me ouvindo, não Não, o pessoal tá concorda? te ouvindo isso. Que igual passou pra ser isso mesmo. O pessoal tá te ouvindo. Mas eu não tô me ouvindo. É porque a Bianca não entrou ainda. Mas era pra eu estar me ouvindo no seu. Não. Não. Não? Então tá bom. Estão dizendo aqui que eu não era pra estar me ouvindo. Tá tendo um ADR aqui da mídia comigo, gente, mas tá tudo bem. Cláudia lá de Campina Grande, de Edivânio, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Carlos, Zé Pedro, Shalom, a paz do Senhor. Não. Mas eu não falava, eu não me ouvia, lembra? Quando você abre, eu falo, só escuto quem fala comigo. Estão conversando aqui entre eles. Tá me ouvindo? É pra ela solicitar, a Bianca solicitar. Já está indo, tá indo. Oi, Rogério. O Rogério é Cida, né? Seja bem-vinda, Tá Cida. aqui, é só clicar. Bianca já fez o convite? Não, mas eu posso fazer. Faz aí o convite, Bianca. Aqui, ó. Eu vou fazer. Já a Bianca vai entrar, gente. Mas ela tem aceita lá, né? Olha lá. Deixa eu ver mais aqui. A gente tá dando um tempinho para entrar mais algumas pessoas. Tô chamando ela. Já? Então, Henrique já está conectando aqui, Bianca. Nem esperou ela. Ei, cheguei. Oi! Estamos perto, mas estamos longe, né? É isso aí. Graças a Deus pela internet. E aí, Bianca, que bom você na telinha. Graças a Deus pela internet. Tá bem, mulher? Estamos bem, graças a Deus. Aqui já são 10 horas da noite, né? Vocês aí, boa tarde, né? Isso mesmo. 5 horas de diferença, né? É. Mas amanhã vai Mas ter o desconto, viu? O pastor vai pregar quando for aí 5 horas da manhã e aqui quando for 10. vai ter o desconto, é mesmo. Verdade. Mais ou menos, né? Que Gente, bom, que bom. nós vamos ter aqui um tempo agora poderoso com Bianca. Como hoje eu testemunhei
no grupo das mulheres. Eu vou falar aqui, porque, Bianca, eu fico olhando um pouco para baixo, porque eu te vejo aqui, mas a, a live é aqui na minha frente, mas eu te vejo embaixo. Mas eu queria testemunhar, porque muita gente não faz parte do grupo das mulheres aqui da nossa igreja, né? Eu queria contar um pouco sobre Bianca. Bianca, ela serviu ao Ministério Verbo da Vida lá no próprio ministério, serviu na sede de Campina Grande também, e ela foi um braço lá muito forte para eles. E quando eu cheguei aqui em final de 2013, ela já estava. Ela casou, né? E ela foi embora para a Alemanha, e aí o marido dela mora na Alemanha, e ele foi transferido para Resende para passar um tempo aqui na fábrica. E ela passou um tempo aqui com a gente, né? Ela passou um período aqui. E nesse período ela serviu a igreja de Resende, junto com Esdras, ele foi tesoureiro, como ele disse numa live aí, servia em todas as áreas e ela também. Mas o que eu queria testemunhar foi que no período de 2016, e aí ela foi embora. Em 2016 eles foram embora, voltaram para a Alemanha, devido à fábrica ter chamado ele de volta. E eles foram embora. E em 2018 eu vivi um processo bem difícil aqui, não em Resende, não nada com a igreja, nada com as pessoas de Resende, mas um processo pessoal. Meu pai faleceu e dentro desse falecimento do meu pai, muitos problemas foram acarretados. Bianca não sabia de nada, mas eu passei a viver dias bem difíceis. E eu queria testemunhar o quanto Bianca foi importante nesse processo na minha vida. Ela, sem saber de nada, às vezes eu estava, logo no início, quando tudo começou, eu estava lá abatida em cima de uma cama, triste, me sentindo a pior das pessoas, e de repente entrava a Bianca com uma mensagem, dizia, me mandava um texto, uma mensagem, o Senhor mandando ela falar comigo. E Bianca, verdadeiramente, ela foi para mim o que diz esse versículo aqui em Provérbios 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Verdadeiramente, quando eu vivi aqueles dias tenebrosos, quase um ano, dias bem difíceis, 7, 8 meses, dias bem difíceis, muitas vezes ela foi usada pelo Senhor. E a princípio ela não sabia de nada do que estava acontecendo. E quantas mensagens eu recebi em cima dela, em cima de uma cama, triste, abatida, onde só realmente sabia o que estava acontecendo a minha mãe e o meu marido, o Wellington. E as pessoas de Resende percebiam que eu não estava bem, mas não sabiam o que estava acontecendo. Né? Então, Bianca, muito usada e ousada, ela me abençoou demais. Eu sou muito grata a ela. Sempre quando eu falo do meu testemunho, a vida dela. E ela é uma... Querendo ou não... eu não sei o que ela vai dizer, se ela vai brigar comigo, mas é uma profeta de Deus. Hoje ela e o marido estão abençoando, estão à frente de um trabalho na Alemanha. E eu falava. Ela não gostava muito não, mas eu falava. Vai nascer uma igreja aí do meu jeito, mas eu falava. E que eu sei que você vai ser extremamente abençoado por Bianca essa tarde. A meia-noite para ela, tarde para mim. Eu sei que grandes coisas Deus vai falar através da vida dela. E Bianca, fique à vontade, a live é sua. Oi. Você tem aí 40, 50 minutos para falar. Ai, é verdade, né? Ai, vai começar a me fazer logo chorar no começo do negócio, né? Aí, porque hoje eu me arrumei, porque como a gente não tá saindo de casa, hoje eu disse, vou me arrumar para sair de casa, né? Sair de casa virtualmente. Mas que bom. Eu sou muito grata pelo convite, grata porque você sempre me honrou, né? E eu sei que esse é um momento de conexões, né? É um momento da gente estar conectada não só espiritualmente, mas virtualmente, de uma forma muito mais forte, muito mais clara. A igreja está se levantando para viver esses dias de conexão divina e conexão virtual. Então, para onde você tecla, vai ter ou coisas boas ou coisas ruins, ou boas informações ou mais informações, né? Ou a gente absorve aquilo que vai nos fortalecer, ou a gente vai para um caminho diferenciado de más notícias. Mas que bom que nós temos a palavra, e a palavra sempre vai trazer as boas novas para mim e para você que está aí.
né? E eu sou muito grata pela vida do pastor Wellington, pela vida de Leila. Eles nos pastorearam aí em Resende. E eu sei que foi uma estratégia de Deus, né? Porque, de fato, eu e Jesus não sabíamos quando a gente foi para aí. Eu saí procurando, né? E realmente já existia uma congregação, mas logo depois se tornou igreja quando vocês chegaram. E a gente não sabia que Deus estava sendo estrategista em nos colocar em Resende, né? E o que eu acho maravilhoso, assim, é porque quando eu conheci Esdras, a gente se conheceu virtualmente, viu, pessoal? Olha o que a internet faz. Nos conhecemos de forma virtual, mas, assim, propósito de Deus, viu? Não vá sair procurando marido pela internet, não, amadas. Muita calma nessa hora, que isso é uma live para a gente se edificar. Amém? Leila, me controla. Oxe, E aí a fica gente à se conheceu vontade de aí. forma virtual, né? Mas Deus, ele sabia todo o propósito. E quando a gente, quando eu vim, quando ele foi para o Brasil, até um pouquinho da história que eu vou falar aqui para vocês saberem quem somos nós. A gente se conheceu de forma virtual através de uma grande amiga dele, da infância, né? E ela fazia parte do Verbo da Vida lá em Salvador, e a gente acabou se conhecendo através dessa pessoa. Que não dá para entrar em detalhes aqui para a gente não perder o foco. E aí ele decidiu, um mês depois, olha, 2 meses depois, ele falou: eu vou para o Brasil, mas eu só vou se você estiver pronta para casar comigo. Ai, minha filha, oração 24 horas, para ter convicção e certeza de que era ele, né? E aí eu até tô lembrando aqui de uma cena, porque essa coisa virtual, né? Mamãe ficava muito apreensiva e ela falava assim: Bianca, você conheceu uma pessoa pela internet e você já vai trazer essa pessoa aqui para conhecer ela, Bianca. E aí ela perguntou: quem é ele, não sei o quê. Eu peguei e fui falar, né, que ele fazia doutorado em engenharia nuclear. E aí mamãe comentou com um tio meu: ele é um rapaz aí que fazendo doutorado em engenharia nuclear e tal. E aí depois mamãe chegou para mim e disse: você sabe que seu tio é entendido do negócio, né? Ele disse que esse negócio de engenharia nuclear é coisa de terrorista. Mulher, esse homem é um terrorista. As mulher, calma, deixa a gente conhecer ele, né? E foi todo o processo. Ele foi lá, conheceu a nossa família. Eu conheci a família dele. E aí, num período de 9 meses, nos conhecemos, noivamos e casamos, né? E aí eu vim morar aqui. E assim, como eu tinha servido no ministério, como Leila falou, eu tinha essa palavra da fé muito forte dentro de mim. Jesus nasceu num lar cristão e ele, de fato, me admira muito, porque 10 anos casado, eu vejo ele acordando todas as manhãs muito cedo para fazer o devocional dele e tudo. Mas eu queria conectar ele um pouquinho à vida da fé, né? E eu não precisei falar muita coisa para ele, sabe? Eu precisei mostrar a minha vida. Eu não precisava dizer para ele que ele tinha que ser verbo da vida, que ele tinha que fazer rema. Eu sabia que a vida dele, o coração dele estava em Deus. E isso era o que importava. E isso que Deus tinha me falado, né? Mas Deus, ele é proposital, assim, ele é estrategista mesmo. E eu acho que com 3 meses de casado, a gente foi num almoço aqui. E um rapaz que trabalhava com ele, na empresa que ele estava fazendo a engenharia nuclear, essa pessoa nos convidou para ir no almoço na casa deles. E eu conversando com a esposa dele, a esposa dele foi e me falou: você fala de fé de uma forma tão diferente. Você parece minha cunhada falando de fé. E aí, num determinado momento da conversa, ela falou assim: mas por que é tão engraçado? Parece que eu vejo a minha cunhada falando. Aí depois ela perguntou se eu tinha feito algum curso. E eu falei: olha, eu sou formada no Rema Brasil. Ela olhou para mim e falou: minha cunhada é formada no Rema na Áustria. E meu esposo faz o Rema aqui na Alemanha. E aí ela correu para a sala e falou para o marido dela, né? Que eu era formada do Rema. E ela fala de fé igual a sua irmã e tal. E aí, poucos meses depois de casada, a gente estava fazendo o Rema, a convite dele. E assim, Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe exatamente a que caminho nos levar. Mas nós precisamos esperar o tempo
dele, né? Ele tem um tempo exato para cada coisa. Mas nós precisamos nos preparar para esse tempo. E eu sempre orava. Eu nunca orei pedindo a Deus, pai, ele vai ter que ser assim, não. Deus sabia que essa conexão nos levaria a um propósito, né? E eu tô tocando nesse assunto só para finalizar o que está acontecendo conosco hoje aqui na Alemanha. E aí, Esdras fez o Rema no Brasil e depois a empresa que ele foi trabalhar era lá em Resende. E eu, ai, Senhor, Resende e tal. E, quer dizer, o Brasil é imenso, gente. E Esdras foi trabalhar numa fábrica, exatamente numa cidade aonde estava começando uma obra do Verbo da Vida. E nós servimos lá, né? A gente serviu uma igreja onde tudo estava acontecendo, tudo estava nascendo, tudo estava se estruturando. E Esdras teve a oportunidade de conhecer essa visão de uma forma mais clara, de se conectar às pessoas que têm a mesma visão. E hoje nós compreendemos por que Deus nos levou até Resende, né? Porque Deus queria nos colocar estrutura, Ele queria estruturar-nos para poder nos trazer de volta com um propósito, né? E aí, quando chegamos aqui, o nosso coração ardeu muito, porque a gente queria servir ao Senhor de uma forma mais intensa. Não que a gente não estivesse servindo, servimos a uma igreja aqui que foi uma bênção, foi um tempo de crescimento para nós, mas existia um mar maior. E nós queríamos fazer aquilo que estava no nosso coração. E Esdras fez mais um ano de Rema lá, em Resende, e voltamos. E quando chegamos aqui, conhecemos Fred na igreja da Suíça. E através dele, houve a conexão com Londres. E o pastor que nos auxilia de uma forma na supervisão aqui, que é o pastor Gleison, eles começaram a nos motivar. Por que vocês não começam algo, né? Mas Deus já tinha tratado conosco. Desde quando nós estávamos em Resende, que a gente voltou, que a gente chegou aqui, Deus começou a dar sinais. É interessante que às vezes Leila até conversava comigo. Mulher, tu acha que tu é mulher de ministro? Eu digo, mulher, não inventa não, tá bom do jeito que tá. Não porque eu não amasse as coisas do Senhor, mas eu amava os bastidores. Eu amava estar fazendo a parte dos processos. Talvez você esteja também fazendo uma parte de processos e você está sendo suporte para alguém, né? E ser suporte é muito bom. Ser suporte não é você se colocar embaixo da pessoa, mas é você se colocar numa posição onde você vai saber a medida certa de ser forte, né? De começar a se fortalecer. E eu sabia que eu sendo suporte eu estava me fortalecendo, mas eu não sabia o que é que existia lá na frente. Pastor João até fala assim, Deus não vai mostrar todo o caminho para a gente vai na curva e à medida que a gente vai girando, as coisas a gente vai conseguindo visualizar. E quando nós chegamos aqui, a gente começou a visualizar que era o tempo, que era o momento. E começamos, né? Estamos aqui, hoje já estamos com um grupo de 19 pessoas e Deus a cada dia tem nos acrescentado mais pessoas, né? E nesse momento nós estamos vivendo essa quarentena e a forma como Deus começou a preparar, Ele preparou sabendo que a gente ia nos fortalecer para fortalecer aos outros, né? E tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Nós estamos gratos, nós sabemos que é plano de Deus a gente ter dado o passo, né? Às vezes a gente não quer dar o passo, às vezes a gente quer se intimidar, a gente quer se colocar numa posição, posso dizer, né, de medo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas quando a gente segue aquilo que Deus quer que nós façamos, as coisas vão acontecer e vão acontecer da melhor forma, da forma mais clara possível, porque Ele é poderoso em tudo que Ele faz, né? Aleluia. Mas vamos um pouquinho aqui. Eu tentei conectar algumas coisas. Leila falou que talvez fosse uma live só de mulheres, mas já entrou um monte de homem, né? Porque os homens dizem que as mulheres falam demais, mas eles adoram ouvir o que é que a gente fala. Porque as nossas falas trazem as instruções
para eles, né? A base e tudo mais. Amém. Mas é assim. E hoje nós estamos vivendo numa... A maioria das lives que nós estamos vendo são pessoas falando sobre a questão do corona, né? De tudo que está acontecendo. Nós estamos na nossa casa. Mas que maravilha é saber que a gente está em um lugar, né? E que quando nós conhecemos a palavra, isso nos traz segurança. Isso nos traz um suporte, né? Esses dias eu estava vendo algumas lives, mas também vendo alguns textos, e um dos textos, uma pessoa, um autor desconhecido falou: nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Ele quis se referir que, não posso dizer que eu estou no mesmo barco que você, se você tem uma estrutura financeira boa, porque existem pessoas que estão passando por desemprego, né? Algumas pessoas já perderam alguém da família, principalmente aqui nos países que foram mais afetados, e até aí no Brasil também. Então ele quis dizer assim, você não pode dizer que está no mesmo barco que eu estou, porque você não está passando o que eu estou passando, né? Nós podemos estar na mesma tempestade. E, de fato, nós estamos na mesma tempestade. Aparentemente, em alguns aspectos, nós não estamos no mesmo barco, né? Existem situações e situações, mas a tempestade é a mesma para mim e para você, né? A diferença de atravessarmos uma tempestade é sabermos quem está sendo o bote salva-vida. E o nosso bote salva-vida é o Senhor. É a palavra dele. É interessante que o Titanic ele tinha uma estrutura maravilhosa. Nossa, mas aí alguém pode dizer assim, não, mas eu não estou no mesmo barco que fulano, porque fulano financeiramente está bem, né? Mas muitas vezes a pessoa financeiramente ela está bem, mas espiritualmente ela está afundando. Né? O Titanic era maravilhoso, era todo decorado, era todo lindo, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam comendo as melhores comidas e o Titanic ele afundou. Mas o que salvou o Titanic, algumas pessoas do Titanic, foram os botes que estavam ali. E sabe o que é que vai nos deixar aquietados e confortáveis por dentro, na certeza que nós estamos seguros? É a palavra. Porque é a palavra que nos dá a salvação. A palavra é o nosso bote. A palavra é o nosso bote. Nós precisamos ter a convicção de que quando a tempestade vai vir, aquele que é poderoso vai nos colocar num lugar de segurança. A palavra é a nossa segurança em todo tempo. A palavra é a nossa segurança nessa fase do corona. A palavra é a nossa segurança quando a gente está passando qualquer situação na nossa vida. Talvez algumas pessoas dizem assim, eu não estou com medo do corona, mas ela pode estar passando por uma outra situação. E em todas as situações, a palavra é o nosso bote, é o nosso porto seguro, né? É ela que nos dá segurança. Aqui tem a história de Pedro na tempestade, né? Em Mateus 14, do 22 ao 31. Eu vou ler bem rápido para a gente não perder tempo. Falava quando Jesus estava com os discípulos, né? Aqui, não vou começar aqui a ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E eu vou pular para o 26. E os discípulos, ao verem andando, entrando... deixa eu voltar, porque senão a gente vai se atrapalhar aqui. Eu vou me atrapalhar, né? Claro. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só, Jesus, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, o barco, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por eles sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados
e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é interessante que ele estava indo com o Senhor, né? E nesse momento, ele estava indo ao encontro com o Senhor. E nesse momento, nós estamos atravessando uma situação onde a tempestade, para muitas pessoas, estão deixando elas espiritualmente sem enxergar a palavra como essa estrutura, como a estrutura que elas precisam. Às vezes elas ouvem e às vezes elas falam: esses crentes falam só de Jesus, esses crentes acham que só eles têm a salvação. Não, não somos nós que temos a salvação. A palavra tem a salvação. Aleluia. Jesus tem a salvação. Aleluia. E a nossa certeza é saber que essa palavra, ela nos assegura. E essa forma e essa convicção de a gente falar e da gente pregar é porque a gente sabe que trouxe resultado para nós. Mas à medida que a gente atravessa uma tempestade, a tempestade, fico imaginando, a tempestade vem aquelas chuvas fortes e vai tirando o nosso foco, né? O medo, ele tira o nosso foco. As adversidades, ela tira o nosso foco. É verdade. Olhar para o lado financeiro no momento desse tira o nosso foco. É verdade. Né? Olhar para a falta de suprimento tira o nosso foco. Olhar para uma pessoa que perdeu o emprego tira o nosso foco. Tudo vai tentar tirar o foco da gente nesse momento. Mas se nós olharmos para a palavra, que a palavra é Ele, Sim. Ele vai estender a mão. Amém. Mas, quando ele diz aqui, nesse momento para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque a dúvida vai trazer esse medo. A dúvida vai trazer essa insegurança. A dúvida, ela vai trazer a incerteza. A dúvida vai nos colocar numa posição aonde a gente vai ficar estagnado e a gente vai começar a afundar. Começar a afundar nos pensamentos. Vai começar a afundar diante do que nós vemos. Fé não é o que a gente vê. Fé é o que a gente crê. E nós precisamos crer. Interessante que quando eles porque estava tudo embaçado, eles não sabiam que era Jesus. Eles pensavam que era um fantasma. Né? Por quê? E eles conviviam com Jesus. Mas o inimigo, ele vai trazer uma visão turva diante de todas as situações. Diante desse percurso de você clamar e dizer: Senhor, me segura. Pedro, ele foi andando. Até ele chegar lá, talvez quando ele falou assim: se é você mesmo, deixa eu ir ter contigo. Por quê? Porque ele queria ver de perto. Gente, não tenta pensar, não tenta querer ver para crer. Não tenta querer ver para crer. A palavra, ela não vai trazer algo de uma forma visível por fora imediatamente. Ela primeiro vai trazer uma convicção por dentro. É dentro de nós. Então começa a deletar as informações que estão trazendo medo para a sua vida. Começa a deletar as palavras que têm trazido informações. Começa a deletar pessoas que estão paralisando a sua vida de fé. Né? Começa a criar um princípio da distância. Amém. Amém. Né? Começa a criar o princípio da distância daquelas coisas que não vão edificar a sua fé. Se ele disse homem de pequena fé, certamente ele viu o coração de Pedro. Ele viu como estava a condição de Pedro. E o diabo, ele sabe quando nós estamos numa condição de medo.
eu aqui, né, eu fui tirar minha carteira aqui na Alemanha, e aqui é bem diferente do Brasil. Aqui nós precisamos fazer todos os processos já na rua. O primeiro dia você já vai para a rua, né? E eu, por uma situação que aconteceu lá nos meus 15 anos, que ninguém precisa saber quando foi os 15 anos, né? Deixa para lá. Mas, assim, eu sofri um acidente de carro e aquilo ali com minha prima e aquilo me deixou atemorizado naquela época. Aquilo ali me travou. Então, eu tinha pânico de velocidade. Eu tinha pânico porque eu tinha sofrido aquele acidente. Então, aquilo ali me bloqueou por dentro. E aí, em Resende, eu também tentei tirar a carteira e não deu certo e tal, não sei o quê. Mas aí, vim tirar aqui. Eu disse, pronto, agora que vai ser bom mesmo, né? O alemão fluente, ou amém, eu vou tirar essa carteira. E eu cheguei e fiquei e decidi tirar. E nas aulas práticas era tudo em alemão, né? E o professor lá do meu lado. E eu só pensava quando eu fosse entrar na Autobahn, que é a BR, né, daqui. Então, aqui na Alemanha tem um símbolozinho que meu esposo ama, que é um círculozinho branco com 3 listrinhas pretas. Velocidade sem limite. Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, Jesus? E eu só pensava nisso. Na minha cabeça, eu só lembrava dessa bendita placa. Eu digo, quando este homem me mandar entrar na Autobahn, tipo assim, na 4ª aula, já estava na Autobahn. Eu digo, oi. Aquilo começou a me aprisionar, sabe? Começou a me dar medo. Eu dizia, não, pronto. Quando eu fiz a zona de 30, a zona de 50, tudo ok, né? Eu conseguia respirar. Mas quando ele dizia, vai ter a aula da Autobahn, eu dizia, Deus, como é que vai ser isso? Eu só já vi os carros tudo por cima de mim, né? Eu digo, eita Deus. E aí foi todo um processo, mas assim, foi um desafio para mim. Eu sabia que eu precisava deixar a palavra implantada dentro de mim. Era um momento da minha tempestade. Era um momento que eu estava vivendo a tempestade. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, mas só que ele precisava que eu tomasse a posição, porque ele já tinha me dado a palavra. E aí, em alguns processos que eu estava aprendendo, o professor, um dia, ele deu um grito em mim porque eu fiz algo errado e eu tremi, né, ali. Porque aqui tem muitas bicicletas e a preferência, se for da direita, vai ser da bicicleta e você tem que estar atento a tudo. Você tem que fazer todos os macetes da forma que eles querem, na regra deles. E ele deu um grito em mim. E nesse dia eu saí de casa dizendo assim, ai meu Deus, esse gordinho não vai gritar mais comigo, porque eu não pode. E aí eu entrei dentro do carro, fiquei orando em línguas baixinho e tal. E aí ele me deu esse grito. Quando ele me deu esse grito, eu disse, oh, glória a Deus, oh, que gordo abençoado, esse homem é bênção na minha vida. Só que ele não estava entendendo nada, porque eu estava dizendo em português, né? Eu, aleluia, glória, tu és o meu anjo, gordinho, tu não sabe. E ele olhou assim para o lado, eu comecei a orar. Pai, obrigado por ele, obrigado porque você colocou ele como meu ajudador. Mas o Espírito Santo é meu ajudador maior ainda. Mas você, Pai, vai influenciar esse homem a me ajudar da forma certa. E aí ele olhou assim para mim, eu acho que ele pensou, essa bicha é doida. Eu acho que eu vou ajudar ela. Menina, eu não quero saber sobre o que ele não entendeu, mas eu sei o que eu chamei à existência. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a declarar, Pai, obrigado, porque ele é uma bênção para mim. Ele não vai me colocar medo. E no dia seguinte, na próxima aula, ele estava com um dicionário em português para me dizer as palavras que eu não estava entendendo em português para mim, né? Então, assim, quando a gente toma uma posição, a pequena fé se torna uma grande fé. A condição de medo nos leva para uma condição de vitória. Nós precisamos entender que é dentro de nós que está a mudança. E eu decidi
deletar aquele medo. Deletar aquele medo todos os dias. Na hora que eu estava lavando a louça, eu começava a falar. Eu já sabia que daqui a tantas horas eu ia ter a aula e eu lavava a louça e já declarava: Pai, obrigado, porque você não me deu espírito de medo. E eu sabia que eu precisava deixar a palavra ativada dentro de mim. Eu precisava deixar a palavra fortalecida dentro de mim. Então, eu comecei a fazer aquele processo, né? Ctrl C, Ctrl D. Ctrl C, C de confissão. Ctrl D, Ctrl V, V de vitória. Eu já vi a minha vitória. Eu já vi aquilo que eu queria. A minha filha, ela tem uma sensibilidade muito grande e às vezes eu não falava, mas ela sabia que eu ia fazer a aula e ela desenhava. Desenhava cartinhas, eu com a carteira na mão. E era como se Deus... Era Deus usando ela para me mostrar: você não vai desistir. Porque existiam momentos que eu queria. E eu dizia assim: não, eu vou dizer para elas que não vai dar. Que não vai dar. E em alguns momentos ela já até falou: você tem certeza que quer continuar? Mas a Isabel vinha e escrevia, desenhava alguma coisa, fazia alguma coisa e me mostrava: mãe, você já conseguiu. Mãe. E um dia a gente entrou dentro do carro e eu sentei na cadeira de motorista, né? E quando eu sentei, ela disse: aí não é o seu lugar. O seu lugar é na cadeira do motorista. E eu: sente lá, por favor. E eu sentei. Ela disse: diga assim: eu tenho a minha carteira na minha bolsa. Eu até tenho essa confissão, eu até filmei esse dia, porque todos os momentos que a minha alma queria me deixar para baixo, me colocar medo, eu ouvia o vídeo e eu corria para a palavra. Ctrl C, confissão. Ctrl V, a vitória é minha. E é assim que nós precisamos atravessar essa tempestade. É assim que nós precisamos vivenciar esse momento. Sabendo que nós não podemos ver totalmente o futuro, mas nós podemos saber que nós estamos caminhando assegurada por Ele. Ele é o Deus que nos fortalece. Não tenta se fortalecer em outras coisas. Tenta se fortalecer somente na palavra. A palavra é a instrução de quem nos criou. Ele sabe exatamente quando algo quebra, quando algo está errado. É na palavra que vai... É somente na palavra que nós podemos ter os ajustes e os consertos. A palavra é a nossa vacina. Estão procurando uma vacina para o coronavírus. Aleluia! Mas se nós não nos vacinarmos nessa palavra, quando chegar o próximo dia mau, nós não vamos saber como lidar com ele. Eu estava conversando com as meninas aqui que fazem parte de um grupo do WhatsApp e falando dessa questão, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse momento, mas vai chegar o momento que nossos filhos vão voltar para as escolas, que os maridos vão voltar para os trabalhos, que nós vamos voltar a circular no centro. Se nós não tivermos essa palavra dentro de nós, se nós não colocarmos essa palavra de uma forma forte dentro de nós vamos padecer. Sim. Porque o diabo, ele vai estar sempre ao derredor, procurando quem está enfraquecido. Quem está enfraquecido. Deus, ele nos pega e nos chama para um momento de descanso nesse momento. Amém. Deus está nos chamando para um momento de entender como é que uma ovelha descansa nos pastos verdejantes. Porque é um momento de, para muitos, viver uma vida plenamente de fé. Para muitos. Para muitos. É viver plenamente uma vida de fé. Nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Porque vai chegar o momento que nós vamos viver com Ele de uma forma plena.
Na palavra, nós estamos vivendo os ajustes, né? Então é tempo de nos ajustarmos com os nossos maridos, é tempo de nos ajustarmos com os nossos filhos, é tempo de Sim. nos ajustarmos com nós mesmos. Aleluia. Esse é o Aleluia. momento. Esse é o momento. Amém. Precisamos nos ajustar. Nós estamos num lugar onde para as pessoas, assim, aqui na Alemanha, as pessoas, elas não saem, principalmente as pessoas idosas, elas não saem muito de casa. Para elas, não é algo, vocês vão ter que ficar dentro de casa, né? Mas a partir do momento que saiu essa condição, parece que a pessoa está dentro de uma jaula. Mas para nós precisamos entender que é só um tempo, que é só um momento. É verdade. Esse tempo, ele vai passar, mas certamente Deus nos está preparando para algo. Amém. Quando Deus nos mandou para Resende, Ele estava nos preparando para algo. É verdade. E a gente nem sabia o que era. Então, que a nossa consciência venha para que a gente entenda que Deus está nos preparando nesse momento para algo. Amém. Para que casamentos não se destruam, para que filhos não se corrompam, para que filhos não se desviem, Aleluia. para que pessoas sejam fortalecidas e alcançadas por Deus, através da minha e da sua vida. Aleluia. Que a nossa conexão maior seja com a palavra. Que a Sim. nossa conexão maior seja com Ele. Amém. Aqui nesse... Vamos rapidinho aqui para Lucas 10, 38, 42. Na história de Marta e Maria. No 38 fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A gente precisa parar de realizar tantas tarefas. A gente precisa deixar a palavra em conexão com a nossa vida. Existem algumas coisas dentro de nós que Ele está vendo, que muitas vezes nós já sabemos que precisamos nos aquietar, mas estamos acelerados. A internet, ela tem um ponto positivo, mas ela também tem um ponto negativo. A internet, ela pode nos conectar a algo que vai edificar, mas ela também pode nos desconectar daquilo que nos fortalece. A palavra é o propósito do fortalecimento do cristão. A palavra é a base e é o alimento. Uma ovelha, quando ela está enfraquecida, ela não produz lã suficiente. Ela não fica saudável o suficiente. Que nós precisamos ver nesse momento que esse pasto verdejante que ele fala é algo que ele está estruturando a nossa vida para a gente caminhar nos tempos que estão por vir. Nessa situação de Marta e de Maria, Marta, ela estava querendo mostrar. Não, eu sei fazer, eu posso, eu faço. Mas é interessante que Maria, ela se apercebeu que Jesus estava na casa dela. E que ela disse: espera aí, eu vou lá cuidar de casa, eu vou lá lavar roupa, eu vou lá fazer nada, eu vou ficar com ele. Ei, Martas!
Martas. Como é que eu vou dizer os homens? Paulos, né? Martos. Jesus está nos chamando para uma posição de estar junto dele, de estar nos Aleluia. fortalecendo, de nos estar fortalecendo nele e na sua palavra. Não vai ser Aleluia. o que muitos, as muitas coisas que nós vamos ter. É interessante que nós temos muitas coisas dentro de casa, mas usufruímos tão pouco de tantas coisas que temos, né? Existem tantas roupas nos nossos armários, mas quando a gente vai sair, a gente só sai com uma. Existem tantos sapatos. O diabo, ele vai sempre nos trazer informações e pensamentos para a gente se distrair. Mas esse é um momento de percepção, da Aleluia. percepção de que Maria sabia. Eu preciso estar com ele agora. Nós precisamos atentar para a palavra hoje. É tempo de atentarmos para ela. É tempo de abrirmos o nosso coração para o Senhor. Aleluia. Talvez você diga assim, ai, agora... Amados, é uma tempestade. E quem acalmou aquela tempestade foi ele. Quem vai Aleluia. aquietar as nossas emoções e a nossa alma é a palavra. Aleluia. Uma pessoa, é engraçado que uma vez eu estava conversando com alguém e ela estava falando assim, ah, mas fulano é tão assim, né? Vive tão bem, para ele tá bom demais, para ele essa vida é muito boa, porque para ele não falta nada, né? Ah, ser rico é muito bom. E uma pessoa foi e comentou com ela, né? Disse, de fato, você está falando uma coisa, mas você não conhece a vida de fulano de fato. Eu moro com essa pessoa. De fato, ela tem muito dinheiro. Ela tem muitos carros na garagem. Ela tem uma condição financeira muito boa. Mas do lado da cama dela existe uma caixa com uma tarja preta. E ela só consegue dormir quando ela toma esse comprimido. Não são as coisas terrenas que vão aquietar a minha e a sua alma. Não são as coisas terrenas que vai trazer o benefício para o nosso crescimento espiritual. Mas é a palavra. É a palavra. Quando ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia. Ai! É dessa água Glória a tranquila que Deus. nós estamos falando. A água da vida. É ele Aleluia. que Glória a traz Deus. força para mim e para você. Amém. Amém. É essa palavra que move e move todas as situações. Aleluia. No Salmos Glória a Deus. 23, o 1 e o 2 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz Amém. repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O pastor sabe a real necessidade da sua ovelha. Aleluia. Ele sabe. Oh, Se glória. ela não descansa, ela não cresce. Se É ela isso não aí. cresce, ela não fica saudável. É isso aí. Uma ovelha doente, ela se isola. Uma ovelha doente, ela é presa fácil para o diabo. É verdade. Nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor. E esse é o momento propício. Eu não estou dizendo que vai ser somente agora. Mas sabe aquela percepção de que Deus está despertando a igreja? Que está despertando os incrédulos? Que está despertando quem já ouviu falar, mas não se posicionou diante da palavra? Ele sabe. Amém. Leila Regis veio aqui dizer que a live está acabando. Meu filho, o negócio aqui é muito. Ah, quanto tempo? Não sei. Ah, Mas já tá é em isso cima? aí. Que pena, passou rápido. Mas que a gente possa se estruturar nele, né? Que a gente possa focar isso.
Para finalizar, eu vou falar uma historinha aqui. Amém. Tem uma história de 3 pedreiros que eles estavam num lugar e um repórter chegou perto deles e foi fazer uma entrevista e falou assim, perguntou para o primeiro, o que é que você está fazendo aí? E ele falou, estou aqui quebrando pedras por 10 libras. E chegou para o segundo e perguntou, e você? Ele disse, estou gastando 8 horas do meu tempo trabalhando aqui nessa construção. E quando chegaram para o terceiro pedreiro, ele perguntou, e você? Ele disse, eu estou ajudando o maior arquiteto da atualidade a erguer uma das mais lindas catedrais de Londres. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? O que nós estamos visualizando nesse tempo? Murmurar? Padecer? Sofrer? Tomar uma posição de medo? Ou olhar para aquela condição como uma condição de crescimento? Cada um ali, os 3 eram pedreiros, mas cada um estava vendo de uma forma diferente. A visão na palavra nos alarga. O nosso ponto fixo na palavra vai alargar dentro de nós quem somos, o que temos e o que podemos em Deus. Nós podemos todas as coisas nele. Amém. Ele está conosco. Ele é o construtor que está projetando dentro de mim e você uma fortaleza para a gente sair desse processo mais forte, mais valente, mais corajoso, porque ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pois é, que bom, que bom, que bom. Que bom esse momento, que bom essa conexão. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia. Gratidão, gratidão é o que nós precisamos ter no nosso coração. Ainda dá tempo de orar? Bianca, Oi. ora aí, Bianca, para finalizar, ora por nós. Amém? Amém. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa conexão. Obrigado pelos corações, Pai, que estavam conectados ou que vão se conectar depois a essa live. Mas obrigado, Pai, porque eu sei que é a tua palavra que não volta vazia, que vai tocar nos corações. Amém. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é como flecha. Muito obrigado, Senhor, por você apacentando o teu povo, você fortalecendo as tuas ovelhas, você fortalecendo ao teu povo, Pai, em saber, Pai, de que em tudo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado pelo suprimento, Pai, em cada lar, em cada família. Muito obrigado pela percepção no Espírito sobre este momento, para que possamos compreender, Pai, que a tua palavra é a vacina, que a tua palavra, Pai, é que nos fortalece a cada dia. Nós não estamos sós. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ajuda nesse momento e que nos capacita. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e entender, Pai, que a tua palavra é a verdade. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela igreja em Resende sendo fortalecido cada vez mais. Expandindo, Pai. Aleluia. Nos 4 cantos, Pai. Muito obrigado por vidas sendo salvas, por famílias sendo restauradas. Amém. E por corações, Pai, sendo alcançados. Muito obrigado, Senhor, pelo teu plano e o teu propósito se cumprindo. Amém. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Pastor Wellington. Amanhã, uma live maravilhosa. Vocês que são do Brasil, 5 horas da manhã, estejam conectados para uma palavra poderosa. E quem está aqui na Europa, às 10 da manhã, vamos estar conectados aqui com a igreja de Erlangen e com a igreja de Wittenthur, na Suíça. Vai ser poder. Porque quando Deus está, é poder em todo tempo. Um beijo para vocês e muito obrigado, Leila. Foi bom demais. Muito obrigada. Nós fomos extremamente edificados. Eu, particularmente,
Henrique, o Wellington, que estão aqui, recebemos de forma poderosa essa palavra. Eu sabia que não ia ser diferente. Eu tenho certeza que as minhas irmãs que estão aí, os irmãos em geral que estão aí, receberam demais. Muito obrigada. A sua unção, ela é muito forte, ela é muito poderosa e ela alcança, independente se nós estivermos a quilômetros de distância, através de uma telinha. Muito Deixa, obrigada. deixa eu só dizer uma coisa. Pastor Bando diria assim: não foi você, menina. Se ele Você tivesse só aqui chegou, dizendo, não você foi só ela, chegou menina. você só chegou no nível da mula. Deus te usou, amém? Exatamente, se eu tivesse Beijo aqui, pra eu diria exatamente. vocês. Menina, não foi ela. Mas graças a Deus pela sua vida, Amém. que se deixou ser Beijo pra usada. vocês, beijo para vocês todos que estavam conectados. Se conecte a Ele, porque é Ele Amém. que É vai isso trazer a aí. força e tudo que você precisa. Amém? Amém. Você é um Beijo. Tchau. sucesso, Bianca. A gente vai ouvir falar muito dessa mulher de Deus. Amém, Jesus. Te amo, viu? Tchau, te amo, tchau. Beijo, tchau. Eu não sei Pessoal, a sair nossa desse live vai negócio, encerrar. não. A nossa live vai encerrar. Tá acabando o tempo. Ó, terça-feira, Baixa a Juliana. porta. Bate. Terça-feira, Juliana Borba vai estar conosco, a minha chefe no Rema. Ela é a supervisora do Rema Brasil. E ela vai estar conosco terça-feira e segunda-feira, Renato Goldardi. Tá bom? Ah, tá. Tô mandando olhar. Falta quantos minutos aí? Ainda... E o medo que eu tô que essa tela caia aí, que eu fico sem falar com vocês. Só para intensificar, amanhã às 18h30, nosso culto, tá bom? Com o pastor Wellington. Vai ter essa live de manhã que Bianca acabou de falar, mas você pode assistir um pouquinho mais tarde se você não acordar às 5 da manhã. É o culto matutino. Nós também vamos estar hoje, a partir de meia-noite, toda a liderança do Verbo da Vida de Resende, nós vamos estar conectados, todos os líderes de departamento, as nossas diretorias, eu e o Eric, nós vamos estar conectados em oração. Se você quiser também estar conectado conosco em oração, fica acordado conosco, tá bom? E segunda-feira nós vamos ter a live com o Renato Goldardi, aquela live que era para ter semana passada, mas não teve porque ele entrou numa reunião emergencial. E terça-feira, Juliana Borba, querido. Uma mulher poderosa em Deus, ela é a supervisora do Rema Brasil e também do Centro de Treinamento Verbo da Vida fora do Brasil. E nós vamos nos conectar a ela e vai ser poder de Deus. Amém? Beijo, amo vocês. Tamo junto, hein? Sucesso!